Olá, meu nome é Sabrina Moura, estamos aqui de volta para o nosso workshop de marketing cultural e essa é a nossa última aula sobre projetos culturais. Vamos lá? Continuando nossos assuntos sobre projetos culturais, hoje nós vamos falar um pouco mais detalhado sobre objetivos, plano de ação, cronograma e planilha orçamentária. Então, como nós falamos um pouquinho na última aula, o que são os objetivos? O objetivo é o que nós pretendemos desenvolver e atingir, e ele pode ser dividido em objetivo principal e secundário. Eu recomendo sempre, e quando eu trabalho com um projeto ou quando eu penso num projeto, eu sempre penso em dividir esses objetivos em principal e secundário para você conseguir ter uma visibilidade melhor, conseguir passar esses objetivos de forma mais clara para a equipe, certo? O objetivo principal é aquilo que realmente irá acontecer, é o evento em si, é a amostra em si, é a apresentação em si. E secundários são os objetivos atrelados ao objetivo principal. Vamos dar um exemplo? Vamos continuar com o nosso exemplo sobre uma mostra de teatro. Nós temos a intenção, você como gestor cultural, você tem a intenção, você tem o desejo, você tem o anseio de desenvolver uma mostra teatral em um determinado local. Você realizou todos os estudos de entorno, você fez as análises de contexto, você fez as análises de viabilidade, você viu que é possível realizar este evento, realizar essa mostra, você traçou o diagnóstico, você fez todo aquele estudo prévio que nós falamos que é super necessário para fazer um projeto cultural e você chegou no item, na fase de determinar o objetivo principal. Então, o nosso caso que nós estamos falando aqui é de uma mostra de teatro de rua. Então, como que a gente poderia estruturar esse objetivo? Nós poderíamos falar o seguinte: o nosso objetivo principal é realizar a primeira mostra de teatro na rua, na cidade, você coloca o nome da cidade, XXX, iniciando uma demanda por arte teatral, formando um público consumidor e produtor de artes cênicas no município e inserindo a cidade no contexto mineiro de mostras de teatro de rua. Então, assim, por se tratar de uma primeira mostra de teatro, que é o objetivo principal do seu projeto, você pretende trazer esse novo tipo de evento para a cidade, iniciando uma demanda por arte teatral, formando público consumidor e pessoas produtores de arte. Porque como você está indo para lá, levando o seu projeto, você vai estar treinando pessoas vão estar se interessando pela arte, há a possibilidade de formar grupos teatrais e inserir a cidade no contexto de mostras de teatro de rua. Quando você definiu de forma clara seu objetivo principal, você vai partir para os objetivos secundários. Como eu disse, os objetivos secundários são os objetivos atrelados ao objetivo principal. Então, os objetivos secundários, eles são organizados de acordo com cada ação. Por exemplo, neste caso da nossa promoção, do nosso projeto sobre uma mostra de teatro de rua, o que poderia ser um dos objetivos secundários? A promoção de uma oficina teatral. Ou seja, realização de encontros no período que antecede a mostra para a introdução de processos de criação teatral e reflexão sobre a possível criação de um grupo teatral na cidade. A oficina deve contar com 15 encontros para moradores acima de 14 anos e ao fim dos 15 encontros será requerida uma apresentação cênica como resultado. A criação efetiva do grupo de teatro se trata de um projeto posterior. Então, o que foi identificado na nossa análise de contexto? Que não havia grupo teatral na cidade, certo? E o que foi um dos objetivos? Trazer a arte teatral para a cidade.
Então, não somente como apresentação da amostra, mas promover oficinas que podem instigar o gosto pela produção teatral e formar um grupo de teatro. Só que a criação de um grupo teatral vai se tratar de um processo posterior. Aqui se trata só de um objetivo para cumprir essas horas da oficina. Outro objetivo secundário atrelado ao objetivo principal: apresentações de teatro, cortejo, música e cinema. Fornecer apresentações que promovam o entretenimento, a interação social, fazendo com que diferentes públicos, desde os idosos, os jovens e as crianças com seus pais, deixem suas casas e ocupem os espaços públicos para apreciar um bom espetáculo. Então, um outro objetivo secundário é a realização das apresentações de teatro, cortejo e música inseridas dentro dessa mostra teatral. Qual que poderia ser também um objetivo secundário? Feira de arte e artesanato com os artistas locais. Dentro dessa mostra, ter uma feira também, um espaço para ser realizada uma feira de artesanato e arte, com o objetivo de fomentar a economia criativa através de uma exposição com os artistas e artesãos locais. Então, outro objetivo secundário que pode estar atrelado ao objetivo principal é turismo. Movimentar o turismo e comércio local, gerando maior circulação de pessoas nos restaurantes, hotéis e pousadas. Então, vocês entenderam o conceito do que é um objetivo principal? O objetivo principal é a realização da mostra em si. E os objetivos secundários, eles foram organizados de acordo com cada ação. Então, cada ação aqui teve o seu próprio objetivo atrelado ao objetivo principal. Quando você tem bem definido quais são os objetivos, quais são os objetivos secundários, objetivo principal, objetivos secundários, quando está claro na sua cabeça o que você precisa, onde você precisa chegar, qual é a sua meta, qual é o resultado que você pretende atingir, você vai montar um plano de ação detalhado, passo a passo. Quanto mais detalhado, melhor a visualização, melhor o andamento do projeto e melhor você irá evitar os erros e imprevistos quando você planeja e quando você coloca isso dentro de um plano de ação. Então, o plano de ação é importante para a melhor visualização das atividades necessárias para que você possa alcançar os objetivos do projeto. E as ações, elas são alocadas dentro dos meses de execução. Então, quando você faz a análise da região que você quer implementar, você surge com a ideia, você viu que é viável, você tem as justificativas necessárias e você traça os objetivos, o próximo passo é entrar com o plano de ação, para que você consiga realmente executar o seu projeto e atingir os seus objetivos. Então, será necessário trabalhar em meses antecedentes para cumprir metas de pré-produção e nos meses posteriores para cumprir as metas de pós-produção. Porque um projeto ele é feito de pré-produção, produção e pós-produção, certo? Você tem todos os estudos que antecedem o projeto, mas no projeto mesmo você vai ter as metas de pré-produção, as metas de produção e as metas de pós-produção. Então, segue abaixo descrita uns exemplos de ações necessárias em cada fase e uma meta estipulada para cada ação. Você tem os objetivos, que é a meta do projeto geral. Quando você vai ter os objetivos secundários, que eles compõem o objetivo principal. E depois você vai ter um plano de ação com ações necessárias, descritas, de forma detalhada, e cada ação tem a sua própria meta. Então, depois que você traçar que você listar todas as atividades que serão necessárias, é importante elaborar um cronograma. Eu sugiro organizar isso em forma de tabela
para que a forma seja visual e clara e você consiga visualizar qual ação deve ser concluída em cada mês, quais estão com atrasos, e não somente você como gestor cultural, mas a sua equipe. A equipe que está trabalhando com você precisa ter essa visualização. Então, nós vamos ver um exemplo de plano de ação. Certo? Nós vamos ver um exemplo. E nós vamos iniciar com a pré-produção. O que seria a pré-produção, né? Dentro desse plano de ação, você vai dividir entre pré-produção, produção e pós-produção. Então, o que seria a pré-produção? A pré-produção, aqui no caso da nossa mostra de teatro, que nós estamos falando dessa mostra de teatro de rua, nós faremos, né, um planejamento cultural. O que seria esse planejamento cultural? Escrever, revisar e finalizar o projeto até tal data. Coloquei uma data aí de exemplo, 20 de 8 de 2019. Depois, qual que é a outra coisa? Depois que você tem toda a ideia estruturada e o projeto escrito, o que você precisa fazer? A contratação do produtor de eventos, né? Eu coloquei de eventos ali, cortou uma letrinha, já deixa eu colocar ela aqui. Então, você vai fazer uma contratação de um produtor de eventos, que é aquele produtor que vai estar auxiliando você desde o começo. Você contrata um produtor de eventos para coordenar a pré-produção e a execução do projeto junto com o gestor cultural. E essa contratação tem uma meta prevista, uma data prevista até 30 de 9 de 2020. Certo? Você vai fazer essa contratação e ele vai estar trabalhando com você. Essas datas são fictícias, tá, gente? É só para vocês terem uma ideia. Junto com o produtor, né, que ele vai estar trabalhando na execução, você vai realizar pesquisas, inscrições e editais durante os meses de agosto e setembro. Você vai fazer um fechamento de acordo, depois você vai também fazer um fechamento de acordos com órgãos municipais. O que seria esse fechamento de acordo com órgãos municipais? Você vai realizar reuniões com a prefeitura, com os responsáveis pela educação e cultura da cidade, com o presidente da Câmara e outros órgãos, né? Você vai articular, você vai passar por reuniões para realizar essa articulação, para conseguir apoio para o seu projeto. Você vai apresentar a proposta do evento, verificar as possibilidades de parceria, listar as necessidades até tal dia. Depois, entre as necessidades, né, quais poderiam ser autorização, alvarás, segurança, infraestrutura, quais serão as infraestruturas, o que essa infraestrutura demanda, está de acordo com a fiscalização, tem todos os alvarás, qual que vai ser o espaço para oficina, vai ter transporte, vai ter um apoio da prefeitura para transporte, ônibus para trazer as pessoas da comunidade rural, trazer as pessoas de outros bairros. Então, tudo isso você vai estar alinhando e conversando com os órgãos públicos. Depois você vai entrar na parte de captação de recursos, que ou seja, era o planejamento da captação de recursos. O que seria esse planejamento com a captação de recursos? É realizar uma lista de patrocinadores e apoiadores e com datas previstas para a visitação, para entrar em contato com as empresas, para realizar a visitação e realizar contatos e captação. Então, vocês estão percebendo que cada item desse tem sua própria meta e tem seu próprio objetivo? Outro exemplo também, fechamento e contratação de prestadores de serviço para produção. Aí você vai pensar, né, junto com o seu produtor cultural, com o seu produtor de eventos, né, o que é necessário para a gente continuar, o que a gente vai precisar, qual que será a equipe necessária. Então, a gente vai precisar de um produtor cultural, 4 assistentes de produção, um técnico de som, de luz para coordenar a parte técnica e os assistentes de luz e som, 4 assistentes para montagem dos eventos e pessoas para trabalhar nos serviços gerais.
Então essa é uma das metas também, né, que você identifica e você lista ali na parte de planejamento, no seu plano de ação de pré-produção. Você vai fazer uma pesquisa e contratação das atrações e oficineiros. Você pode ter com você uma curadoria para fazer isso. O produtor cultural ele pode estar te ajudando com isso, né? O produtor cultural que você contratou, ou o produtor de eventos, ou alguém, ou você mesmo, né? Como gestor cultural, você pode estar pesquisando e fazendo a programação de quais serão as atrações, quais serão os oficineiros, ter um assistente com você para entrar em contato com os grupos pesquisados, verificar o interesse desses grupos e desses oficineiros de estar participando do seu evento e depois, junto com o seu produtor executivo, realizar a contratação dessas pessoas. Cadastro de participante nas oficinas, isso é uma coisa que você vai ter que também estar programado ali na sua pré-produção, afinal um dos objetivos secundários é fornecer uma oficina de artes, uma oficina de teatro. Então você vai ter que, junto ali com seus assistentes de produção, realizar a divulgação e o cadastro desses participantes na oficina. Você vai colocar uma data, no caso aqui é uma data de exemplo, né, até a segunda quinzena de março. Serão realizadas as inscrições dos participantes nas oficinas, definir o local, realizar a reserva desse local e ver todas as necessidades que esse local irá demandar para que essa oficina se realize. Você vai fazer uma reserva de alimentação e hospedagens. Quando você faz uma reserva de alimentações e hospedagens, não é somente ligar e reservar. Primeiro você vai ter que fazer as cotações. Geralmente você faz 3 cotações, não você exatamente como gestor, mas você gestor, né? Como nós falamos na aula passada, que você tem uma habilidade de recursos humanos, de administrar recursos humanos, de lidar com equipe, de ser um líder de equipe, você vai estar distribuindo essas funções. Então, uma das funções é realizar as cotações nos hotéis, realizar as cotações nos restaurantes e, junto com o produtor executivo ou com a equipe da produção executiva, tentar realizar as parcerias, as permutas das reservas com os hotéis e os restaurantes. Então, quando você tiver tudo isso estruturado, né? Aqui, na verdade, tem uma data final que vai até 20 de março, mas durante isso também você vai estar contratando, junto com a produção cultural, junto com os assistentes de produção, que foi, vamos falar assim, a primeira equipe que você contratou, você vai estar fazendo a contratação dos recursos pessoais para os serviços gerais, como a equipe de limpeza, as pessoas que vão estar te ajudando no dia da organização dos espaços, quem vai estar trabalhando na secretaria, e você vai realizar essa pesquisa e essa contratação até uma data estipulada. O evento ele vai estar acontecendo em março, nesse caso desse exemplo nosso, né? Ele vai estar acontecendo no começo de abril ou no meados de abril, então você já tem que ter essas contratações pelo menos um mês de antecedência, para você garantir que a pessoa vá. E ter alguém na reserva ali, caso aconteça algum imprevisto com alguma dessas pessoas que você contratou, você ter outras pessoas também para chamar. Então, se você vai precisar de 4 pessoas, com certeza você vai fazer entrevistas com mais pessoas e ter alguém, né, alguma carta na manga, caso alguma pessoa desista ou caso aconteça algum imprevisto com alguém que você contratou. Você vai realizar, né, junto com a sua equipe, a compra de material de escritório, ou seja, levantar as necessidades dos materiais, realizar os orçamentos e realizar a compra até 30/3/2020. Você com certeza vai precisar de telefone e internet para estar fazendo essa movimentação, para estar fazendo a produção do seu evento, para estar fazendo a produção da sua amostra. Então, você vai realizar os orçamentos de serviços de internet, efetivar a contratação. Como eu volto a dizer, não exatamente você,
Mas você fez essa listagem de pré-produção e você vai dividir entre a sua equipe. Vai ter que ter um contrato de assistência contábil, porque tem que ter um contador, né, que o gestor de projeto deverá verificar todas as despesas sobre impostos e prestações de serviços, quais são os impostos municipais e as demais taxas, e os valores eles têm que estar acurados, eles têm que estar definidos até uma data também que antecede o evento. Geralmente pode acontecer de uma nota fiscal vir depois, sim, mas você tem que ter mais ou menos uma previsão. Tem que ter uma assessoria jurídica para estar elaborando os contratos, para estar realizando as contratações, né? Verificando com você a parte jurídica. Isso é uma das primeiras coisas que você faz lá atrás, quando você inicia todo o processo de elaboração do seu projeto. Contratação de serviços administrativos. Os serviços administrativos é também uma parte que acontece lá no comecinho, porque tem muita coisa administrativa que vai precisar ser feita, como envio de e-mails, redigir contratos, telefonemas, agendamentos, isso é a parte da secretaria que faz. E também acionar o ECAD, para saber se existe taxa, quais são as taxas devidas e deixar tudo arrumadinho para você receber os artistas. Existe também a possibilidade de você confeccionar uniformes para a equipe que estiver trabalhando e realizar uniformes ou camisetas para as pessoas que você estará recebendo, né, os artistas convidados e os patrocinadores. E quando você tem essas ideias demarcadas, você vai fazer o seu cronograma. O que é o cronograma? O cronograma ela é uma ferramenta de acompanhamento, que a partir do cronograma de ações pode ser elaborado um indicador de acompanhamento para a melhor gestão das fases do projeto. Na tabela consta, além do cronograma, uma coluna para verificar a porcentagem em andamento da ação e uma coluna de observação, onde obrigatoriamente devem constar as dificuldades da execução e as necessidades de acionamento de equipe, entre outras informações relevantes ao processo. Esse cronograma deve estar disponível num quadro de gestão à vista. O que seria um quadro de gestão à vista? É um quadro onde todas as pessoas da equipe podem estar visualizando o projeto e as equipes têm que trazer informações para o gestor, para que o gestor consiga preencher esse indicador. Então, eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada. Um exemplo de cronograma. Aqui, esse exemplo de cronograma. Todos os itens que nós falamos, que nós listamos ou no Word, ou nós listamos na nossa agenda, né? Ele irá ser colocado dentro desse quadro de gestão, dentro desse cronograma, ou seja, o gestor cultural, lembra que nós falamos? Deve escrever o projeto e finalizar o projeto e colocou uma data. Então aqui a gente marcou o tempo em amarelinho, qual é a data necessária para finalizar. Contratação de um produtor até o final de setembro. Pesquisas e inscrições editais, meses de agosto, setembro. Fechamento de acordo com os órgãos públicos, dentro do mês de agosto e setembro. Captação de recursos com empresas e comércios, entre os meses de setembro e fevereiro. Diminuir aqui um pouquinho, para a gente visualizar melhor. Então,
fechamento de captação de recursos, né? Fechamento e contratação de prestadores de serviços gerais e produção entre os meses de janeiro, fevereiro e março. Você pode fazer tudo em janeiro, você pode fazer tudo em fevereiro, mas contando que em março esteja pronto. Divulgação do evento nos meses de janeiro, fevereiro e março. Pesquisa e contratação das atrações de oficineiros entre os meses de dezembro e fevereiro. Reservar alimentação e hospedagem. Você determinou uma data de 3 meses, a contratação do técnico de luz e som. Aluguel da infraestrutura, ou seja, barraquinhas para exposições de venda. Fechar parcerias com a prefeitura para transportes. Contratação do contador e assessoria jurídica, está bem aqui no começo do projeto. Imposto de prestação de serviço está bem no finzinho do projeto, que é quando você vai fazer o levantamento, você vai fazer o pagamento de tudo, de todas as prestações de serviço, mas lembre que você tem que ter isso mais ou menos não, você tem que ter uma previsão já estipulada de quanto que você vai gastar com prestação de serviço, as taxas de CAD, confecção de camisetas. Então, isso faz parte do cronograma de pré-produção. O que seria a produção e a execução? Então, qual que seria o plano de ação dentro da produção? Durante o período de produção, haverá várias atividades, como os espetáculos teatrais, os shows musicais, os cortejos, as intervenções de palhaços, entre outras atividades que faz parte do cronograma deste evento. Então, para melhor visualização das ações durante a fase de produção, você pode criar uma outra tabela com o nome de produção, com data e local de acordo com a apresentação. E em todas as apresentações, a equipe de assistência de produção deverá providenciar copos de águas, acionar a segurança pública e as demais demandas necessárias para dar devidas assistências aos artistas e cumprindo as necessidades específicas de cada um. A equipe de luz e som trabalhará de acordo com o horário previamente estipulado e também de acordo com a necessidade de cada espetáculo. E os horários e espetáculos poderão sofrer adaptações de acordo com imprevistos ou necessidades emergenciais, como, por exemplo, chuvas, falta de energia, entre outras. Caso não seja isso, é desnecessário ficar remarcando as atividades. É caso de um imprevisto mesmo, deu uma chuva muito forte, não vai conseguir realizar o cortejo, esse cortejo pode ser adiado para uma outra hora. Então, aqui tem mais ou menos um exemplo de como que pode ser esse quadro de produção. Você vai ter a data, o produto ofertado, o horário, o local e a observação. Essa observação pode conter todas as observações necessárias para atender a este produto, para a realização deste produto. Então, como por exemplo, no dia 17/4 vai ter uma abertura com músicas rancheiras que serão apresentadas por uma trupe XXX. Acontecerá às 20h30 na avenida tal e será um formato de cortejo por essa avenida. A concentração irá acontecer às 20 horas e aí você pode colocar aqui também, né, o local exato, a altura exata onde será a concentração. Nesse mesmo dia, no 17/4, teremos uma dupla de viola caipira que fará um show de meia hora, das 21h30 às 22 horas, na Praça X, com montagem às 20 horas e a desmontagem levará 50 minutos. O que nós percebemos aqui? Por que é importante colocar montagem e desmontagem? Para você orientar
a equipe que estará trabalhando com você. No caso, tem um espetáculo chamado A Vida é Bela, da atriz fulana, que é um espetáculo volante, ele não fica parado em um lugar só, ele caminha pela praça. Então começa às 16 horas, vai ter uma interação com o público e acontece mais ou menos umas 2 horas. E como não existe um público que fica sentado, ou não existe cenário, não existe necessidade de uma concentração, ou não existe necessidade de iluminação, uma iluminação específica, é uma atriz que fica conversando com as pessoas, interagindo. Uma hora ela está na frente do mercado, outra hora ela está na frente da padaria, na outra hora ela está na... Então ela faz essa interação, ela inicia ali na praça, num determinado local, e as coisas vão acontecendo de maneira lúdica, vai acontecendo de maneira espontânea ali na rua. No dia 18, às 20 horas, na Praça Matriz, vai ter uma peça infantil nomeada X. Aqui nesse produto você coloca o nome da peça, o nome do ator ou da companhia, e você coloca as informações de montagem e desmontagem do início do espetáculo. Projeto tal, que vai acontecer às 22 horas, na Praça X, ZZZ no caso. Vai ter um teatro na Praça da Matriz, após a missa. Por que coloquei às 10 aqui, coloquei após a missa? Porque às vezes a missa atrasa um pouquinho, então não acontece exatamente às 10. E assim você vai trabalhando o seu quadrinho de produção. Você pode também trazer um mapinha dos trajetos, né? Tipo, o trajeto do cortejo começa aqui, passa por aqui, dá uma volta na praça, segue em direção ao supermercado, depois passa na frente da prefeitura. Você pode fazer um mapa para traçar isso junto com a equipe. E o que também você faz na fase de produção? Você vai fazer uma coleta de dados para uma avaliação ex-post. O que seria isso? É uma avaliação que você aplica uma pesquisa, aplica uma avaliação durante a produção para você conseguir medir os resultados esperados e ter uma explanação, uma definição, uma visão do que aconteceu no seu evento. Então, a coleta de dados ela será realizada através de um método de questionário, nesse caso aqui, que é um método rápido e econômico para o levantamento de informações, e baseia-se em um questionário curto, com até 6 perguntas, porque a pessoa que vai estar respondendo também não vai ter saco para ficar respondendo muita coisa. Você pode colocar pessoas para estar entrevistando com um celular, ou você pode disponibilizar um questionário com uma caneta, alguma coisa assim. E serão 3 perguntas objetivas e 3 perguntas abertas, que será aplicado em forma de entrevista a 10 entrevistados por apresentação. Então, aqui você tem todo o cronograma, certo? Nesses cronogramas, a equipe, a assistência de produção, vai estar aplicando um questionário após a apresentação, com 10 pessoas, para vocês conseguirem um dado estatístico para medir qual foi a aceitação, para medir o resultado do seu evento. Então, durante as apresentações serão realizadas pesquisas qualitativas e quantitativas para a coleta de dados, que serão base para o relatório de avaliação de resultados durante a fase de pré-produção. Durante a fase de pré-produção tem algumas atividades que também são feitas, e uma das atividades é a avaliação de resultado. Então, o que seria essa pós-produção? O gestor ele tem que pegar todas essas informações, determinar uma data, ou seja, o gestor fornecerá até x de maio de 2020 as informações sobre as metas alcançadas e os resultados obtidos. Essa ação é uma ação de transparência, que tem como objetivo fidelizar seus patrocinadores,
e seus apoiadores e fidelizar a comunidade para futuras captações e para futuras ações. Então, por que a avaliação de resultados numa pós-produção ela é tão importante? Justamente por isso, porque você tem que trabalhar com o conceito de transparência. Você tem que mostrar para as pessoas que abraçaram o seu projeto que aquilo foi um projeto transparente, que eu trouxe resultados e quais são esses resultados. Então, aqui tem um exemplo da pesquisa que pode ser aplicada durante a produção, durante o evento. Você pode perguntar, você gosta de teatro? Se sim, se não. Você já assistiu outras peças antes? Sim, quantas? Quantas apresentações você pretende assistir neste evento? Ou quantas você assistiu, né? Se for no começo, quantas você pretende assistir? Se for no final, quantas você assistiu? Quem que está com você? Se for uma pessoa que tem filho, no caso das apresentações de teatro infantil, você pergunta se o seu filho gostou da apresentação e o que você gostaria de estar assistindo num próximo evento, né? Também será aplicado durante a produção o método de observação local, que apesar de ser um método rudimentar, essa técnica trará percepções do evento. Ou seja, a equipe de produção ela será orientada a observar alguns pontos, como em relação ao público por espetáculo. Aquele público, naquela apresentação, havia, de acordo com sua percepção ou de uma conta rápida, havia mais de 200 pessoas assistindo a apresentação? Quando pessoas estavam atentas, muitas pessoas deixaram o espetáculo antes de terminar? Qual o ponto que chama mais atenção quando você estava observando o público? O público estava atento, o público estava inquieto? Então essa é uma percepção que a equipe vai ter que estar alinhada para estar constantemente observando. E depois vai fazer uma autoanálise, né? A equipe de produção vão se reunir e falar assim, as nossas emergências e imprevistos foram resolvidos com precisão? E o que nós podemos, como produção cultural, melhorar nos próximos eventos? Então, esses são pontos discutidos em reunião de pós-produção e são reportados em forma de uma análise qualitativa. Os formulários de pesquisa serão consolidados e anexados aos relatórios de prestação de contas. Por quê? Porque a avaliação de resultado é fundamental para que erros não sejam repetidos em próximas edições, que boas práticas sejam mantidas e aprimoradas e que essa avaliação de resultado seja divulgada à população e aos patrocinadores como forma de fidelizar essas pessoas, com forma que essas pessoas abracem os seus próximos projetos. Então vamos voltar aqui rapidinho na nossa planilha. De pós, aqui no caso é uma planilha de divulgação. Como que é feita também essa parte de divulgação? Essa planilha de planejamento, que tem pré-produção, produção, a gente inclui também um item chamado divulgação. Nós vamos falar um pouquinho mais de divulgação na nossa parte de marketing, no nosso bloco de marketing, mas eu quero trazer aqui para vocês que isso também tem que ser listado. Então, por exemplo, contratar um profissional para o registro fotográfico e videográfico. Sim, nós precisamos contratar. E aqui nós temos a data, nós temos que contratar entre janeiro e fevereiro. Contratar agência para redes sociais? Sim, aqui. Vai ser uma em novembro, porque essa agência ela vai ajudar tanto no material para ser a divulgação da produção, né? Você está divulgando o que está acontecendo em tempo real, quanto também na pré-produção. Tanto o material que vai para o seu patrocinador, quanto o material que vai para a divulgação da mídia, para as pessoas saberem quando vai ser o evento. E isso você vai precisar de uma agência para estar trabalhando as redes sociais. Banner.
Quando que vai ser feita a arte, o envio para a gráfica entre os meses de janeiro e fevereiro. Outdoor, fechar o espaço, arte gráfica, instalação entre janeiro e fevereiro. Panfletagem, o programa, aqui eu falo, no caso panfletagem seria a arte e a gráfica, não a distribuição. Entre os meses de janeiro e fevereiro, contratar um design gráfico, aqui também no começo do evento, em novembro, porque ele vai estar trabalhando junto com essa agência, para ter uma identidade visual única. O cartaz, né? Quando que vai ser finaliza a arte, envio para a gráfica em janeiro e fevereiro. Contratação de um carro de som, para estar circulando uma semana antes do evento. Gravação do jingle para o carro de som. Distribuição de todo o material gráfico nas escolas, igrejas, praças, ruas e casas entre março e abril. Então, aqui nós dividimos em duas partes. A parte da panfletagem do cartaz e do carro de som ficou entre janeiro e fevereiro. A distribuição deste material gráfico, a circulação do carro de som, ficou entre os meses de março e abril. Intervenção com palhaços nas escolas, com o intuito de divulgação, não com o intuito da mostra. Uma semana antes da mostra. Circulação de carros de som com os palhaços, uma semana antes da mostra. Colocação do outdoor no mês de março e abril. No caso, aqui tá vendo que o outdoor você fez um fechamento da arte gráfica e do local e o fechamento da instalação. A instalação mesmo, ela é em outros meses. Aqui, parcerias com a rádio local, com a rádio da cidade, com algum aplicativo de distribuição, com o jornal, Facebook, né? A TV de sua cidade, a TV regional, e você trabalhar, então, essas divulgações na semana que antecede o evento. Aqui, por que eu listei tudo isso? Essa divulgação, porque de uma certa forma faz parte do planejamento de pré-produção, certo? E na pós-produção, você fazer a prestação de contas, o levantamento dessa pesquisa, a consolidação dessa pesquisa, anexar a prestação de conta e fazer um agradecimento formal aos patrocinadores e à equipe. Você pode mandar um e-mail ou você pode mandar um brindezinho, uma caneta, alguma coisa que você planejou em agradecimento aos patrocinadores e à equipe. Então, essa é um exemplo de um cronograma, né? Você pode anexar aqui, ó, Aqui você pode anexar também um indicativo para saber o que foi concluído ou não. Um indicador do que foi concluído ou não. Então, só para a gente relembrar, a avaliação de resultados, ela é fundamental para que erros não sejam cometidos, para que erros não sejam repetidos, né? Você faz um planejamento para evitar os erros, mas caso haja um erro que com certeza irá haver, você vai trabalhar para que esses erros não sejam repetidos em próximas edições, que as boas práticas sejam mantidas e aprimoradas e que a população esteja satisfeita, você mostre transparência e que esse festival, essa mostra, esse evento, ele se repita outras vezes com o apoio dos patrocinadores e da população. Agora nós vamos entrar na parte de planilha orçamentária, que é muito importante você ter clareza dessa planilha orçamentária para você saber exatamente quanto que irá custar o seu evento e também você passar isso para os seus patrocinadores, quantos patrocinadores você irá precisar, qual que será a necessidade de levantamento de recursos financeiros para este evento. Então, vamos agora ver a questão da planilha orçamentária. Vamos falar agora sobre planilha orçamentária e como fazer uma planilha orçamentária.
Para isso, nós vamos abrir o nosso Excel. O que é uma planilha orçamentária? A planilha orçamentária, ela apresenta os custos e as divisões das verbas necessárias para a realização do seu projeto cultural. Então, eu sugiro que nós temos um Excel aberto, né? Então, com o Excel aberto, o que nós vamos montar? Nós vamos montar uma planilhinha assim. Vamos escrever aqui no cabeçalho da nossa planilha orçamentária o título do projeto, no caso Mostra de Teatro de Rua, a categoria Teatro, Artes Cênicas e Patrimônio Cultural e Material, o nome do proponente, no caso o nome do gestor cultural, e o e-mail de contato do proponente, certo? Nós vamos dividir a planilha em pré-produção, produção, divulgação e pós-produção. Então, o que seria a parte de pré-produção? Seria a contratação dos produtores, né, escrever o projeto cultural e a contratação da equipe necessária para isso. Lembra que nós falamos, vamos voltar aqui na nossa apresentação, para a gente voltar aqui um pouquinho na lista de atividades necessárias. Tá vendo? Dentro dessa lista, que nós colocamos dentro de um cronograma, é basicamente o que nós vamos fazer é alocar valores a essas atividades. Então, voltando aqui no nosso Excel, então, quanto que seria o serviço do gestor cultural escrever esse projeto? Vamos colocar R$ 1.800. É um valor fictício, tá, gente? Aqui você coloca o valor, a quantidade unitária, né? O tipo de serviço, que nós chamamos de unidade, a quantidade por unidade e o valor unitário. Aqui o Excel vai fazer uma fórmula que ele vai multiplicar o valor unitário pela quantidade da unidade e a quantidade requerida. Isso vai te dar um valor total. Aqui, ó, total da linha é a quantidade vezes a quantidade de unidades vezes o valor. Curadoria, nós vamos precisar de um curador e ele vai prestar um tipo de serviço. Vamos colocar um valor de R$ 800 para ele estar prestando esse serviço para a gente. Vamos contratar também um produtor cultural. Vamos colocar o valor de R$ 600 para ele estar participando desse projeto com a gente, sendo um dos gerentes e da administração, né, ajudando a escrever, a organizar a equipe e vendo as principais necessidades. Então, nesse período de pré-produção, nós fizemos uma contratação dessas pessoas que nos ajudaram a definir prioridades, objetivos, e isso custou para a gente um valor de R$ 3.200. Vamos passar agora para a parte de produção, pessoas que irão nos ajudar durante a produção exatamente. Então, assim, nós vamos precisar de um assistente de produção local. Vamos colocar um valor fictício de R$ 400. Nós vamos ter despesas de produção, né, as despesas da produção que são alimentações e hospedagem. Então, são 5 diárias para 3 assistentes de produção. Então, vamos colocar que cada diária dessa irá nos custar R$ 150. Para 3 pessoas? Não, vamos colocar R$ 50, né? Cada pessoa dessa, cada diária, cada pessoa irá utilizar de R$ 50 para alimentação por 5 dias. O valor do técnico de luz e som é um prestador de serviço, tá vendo aqui que é um prestador de serviço, certo? Aqui um prestador de serviço que irá trabalhar por 10 diárias. Então, cada valor da diária dele é R$ 100.
Então, vai nos custar R$1.000. Quanto que custará o assistente de luz e som? Serão 5 diárias. Um assistente, ele trabalhará 5 diárias. Então, vamos colocar que ele irá custar R$70. O aluguel de equipamentos de som para 5 diárias, para 2 tipos de equipamentos diferentes, né? 2 kits. Cada kit custa R$200, então a luz e o som irá nos custar R$2.000. No caso de luz, né? Equipamentos de som irá nos custar R$400 a diária também, R$2.000. Contratação de peças teatrais, nós iremos trazer uma contratação de uma peça teatral, né? Cinco peças teatrais que irá apresentar em um dia. 5 equipes, né? 5 diferentes grupos que irá fazer uma apresentação. Vamos colocar que cada grupo cobrou R$1.000. Acho que está um pouco fora, né? Vamos colocar R$2.500 o grupo cobrou. Nós temos a contratação de um grupo de dança de congada, ou seja, são 4 dias, né? 4 peças diferentes de um grupo. Esse grupo ele irá apresentar 4 vezes. Nós vamos contratar um grupo, ele irá apresentar 4 vezes. Então, vamos colocar R$600 por apresentação. Um grupo musical, ele nos cobrou R$600. Uma dupla de sanfoneiro nos cobrou R$600. Um cortejo irá apresentar uma serenata por R$600. Gente, são totalmente valores fictícios, tá? Contratação de oficineiros. São 12 dias de oficina, 3 horas e meia por dia e 2 oficineiros. E cada oficineiro nos cobrou R$2.000. Opa! Não. Porque aqui é por dia, tá vendo que deu um erro? Então, você tem que fazer a conta do dia do oficineiro. Ele cobrou R$200 o dia. Cada oficineiro. Contratação de palhaços para intervenção. São 2 palhaços para fazer 4 dias de intervenção. Cada palhaço cobrou R$100 o dia. Vamos ter que alugar um telão para passar um cinema. O aluguel do telão foi R$700. Gente, eu não estou chutando valores, tá? Despesas dos oficineiros com alimentação e hospedagem. São 12 diárias e 2 oficineiros. Então, o hotel que a gente reservou cobra R$100 com alimentação. Despesas com a piscina, materiais, espaço e alimentação para participantes. Então, serão 20 participantes, 12 diárias. E nós iremos fornecer um lanche e material no valor de R$20 cada um. Montagem e desmontagem do evento, nós vamos precisar de 4 pessoas. Vai trabalhar 5 diárias e eles cobraram R$70 cada um. Serviços gerais também cobrou R$70 a diária. Transporte para a comunidade e ônibus da prefeitura. Eu não vou colocar um valor aqui porque a prefeitura cedeu, mas, no entanto, arquibancadas com cadeiras. São 5 diárias. E nós compramos um tipo de serviço, um kit, né? Que ele nos cobrou por essas 5 diárias, cobrou, sei lá, R$300 o aluguel das cadeiras por dia. Equipe de segurança, 100. Nós vamos precisar de 8 seguranças para 5 diárias, então cada segurança cobrou R$100 o dia. Aluguel de barraquinhas de eventos, são 5 kits de barraca por 5 diárias e cada kit fica R$300, suponhamos.
Então, essa parte aqui da produção, tudo que vai precisar, ficou em torno de R$52 mil. Certinho? Registro fotográfico. A gente vai ter um fotógrafo para trabalhar 5 diárias e ele nos cobrou R$50 o dia. Tá barato, né? Vamos colocar R$70 o dia. Teve uma assessoria de redes sociais que ela trabalhou durante o mês da produção, pré-produção, e ela cobrou R$1.000. Assessoria de redes sociais nas campanhas, lives, postagens diárias. Tipo, ela fez uma assessoria durante a produção, ela cobrou o mês inteiro, e assessoria durante o período do evento foi cobrado R$200 o dia. Não, R$200 o dia, não. R$70 o dia. Teve o banner. Tivemos que imprimir 4 unidades do banner e cada banner custou R$35. O outdoor custou R$400. A impressão dos folhetos ficou 0,20 centavos por unidade. Os programas ficou 30 centavos por unidade, né? O designer gráfico, ele cobrou R$30 para desenvolver 300 reais para desenvolver 10 artes. Cartazes. O cartaz ficou R$1 por unidade. O aluguel do carro de som por 4 diárias, R$150 a diária. A gravação de um jingle num estúdio, R$100 a gravação do jingle. Fizemos 10 posts patrocinados nas redes sociais. Vamos colocar que nós investimos R$25 em cada post. O aplicativo, uma divulgação do aplicativo e numa TV local. No caso, eu citei aqui o exemplo, tá na hora, Indisol, só como exemplo, que é o que nós temos na região. Nós colocamos... vamos ver aqui. Uma transmissão ao vivo, R$150. E uma transmissão ao vivo, R$150. Vamos ver quanto que isso dá em porcentagem do... Vamos dividir esse resultado final aqui da divulgação da mídia. Deu 15%. Não é um valor praticado. Geralmente, o valor da divulgação é de 25% a 30% do valor do projeto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa parte aqui de produção, 30% deve ser destinado à divulgação, certo? Então, a divulgação, ela merece a gente olhar um pouco mais com cuidado. Talvez fazer uma divulgação com um pouco mais de panfletos, ao invés de 8.000 panfletos, vamos transformar em 10.000 panfletos. Ao invés de 4.000 programas, vamos transformar em 5.000 programas. Ao invés de 10 posts patrocinados, 20 posts patrocinados, certo? Ao invés de a gente fazer 80 cartazes, vamos fazer 200 cartazes. E assim a gente vai ajustando os valores até chegar de aproximadamente 25%. A divulgação é super importante num evento cultural. Eu acho que a gente pode fazer mais circulação também. Aqui, panfletos. Vou colocar 15.000 panfletos. 6.000 cartazes. E a gente vai trabalhando. Nós chegamos aproximadamente 20% já do... Vamos trazer mais a TV, né? Ao invés de ser uma diária só, vamos fazer 3 diárias. Fazer 40 posts patrocinados. E assim você vai incrementando a sua divulgação. Quanto que a gente vai ter de verba para material de escritório?
Vamos falar que o material de escritório a gente montou um kit, R$500. Tem caneta, papel, tudo que você precisa para material de escritório. Telefone, R$80, um plano mais ou menos com internet. Foram 2 meses desse plano, R$100 internet e telefone. O contador, ele cobrou R$400 pelos serviços prestados. A assessoria jurídica cobrou uns R$400. E os recursos administrativos cobrou R$400 por mês. De imposto, a gente pagou, vou chutar um valor aqui, R$200. As taxas bancárias, R$500. Os impostos, 400. O ECAD, 400. Aqui tem calculado 10% o valor da captação de recursos, certo? O valor da captação de recursos em cima do total do projeto. Nosso projeto ficou em 69 mil, só que 10% desse projeto é destinado à captação de recursos. Então, é assim que a gente monta uma planilha orçamentária. Esses valores, como eu volto a falar, são totalmente fictícios. Como que você vai chegar num valor real? Através de orçamentos e através das pesquisas, fazendo o orçamento durante a contratação, você vai colocando. Geralmente, a planilha orçamentária você precisa fazer antes num edital para você solicitar o recurso, e o orçamento é extremamente importante. Então, aqui, ó, a secretaria, o produtor, ele vai estar te ajudando nessa fase de pré-produção, de escrever um projeto, ligando, fazendo os orçamentos para definir com exatidão qual que é o orçamento necessário para você realizar o seu projeto. Que agora você tem a sua planilha definida, você sabe quanto o seu projeto irá precisar, e nós iremos agora para a captação de recursos. Nós tivemos uma aula mais detalhada sobre captação de recursos, agora nós vamos fazer lembrar um pouquinho, dar uma arrematada nisso tudo que nós falamos e falar um pouquinho, só mais um pouquinho sobre captação de recursos, certo? Vamos relembrar um pouquinho sobre captação de recursos? O que é a captação de recursos? E agora? Eu tenho meu projeto, eu tenho minha planilha orçamentária, como que eu vou captar meus recursos? Então, o projeto que nós discutimos, a Mostra de Teatro de Rua, o que ela tem como característica? Ela tem como característica principal fornecer ao público benefícios culturais para a sociedade, isso é, sem obtenção de lucros financeiros para os envolvidos. Por esse motivo, foram considerados no plano de captação de recursos as empresas de comércios locais, entidades como escolas e igrejas e pessoas físicas que tenham responsabilidade social e se identifiquem com a proposta de promover um momento único de cultura e divertimento para a cidade. O projeto cultural em questão valoriza o apoiador e o patrocinador que disponibilizaram os recursos financeiros e serviços para a realização do evento. Sendo assim, será feita a divulgação da marca, e a divulgação da marca é uma contrapartida importante. Como é um projeto realizado na rua e com acesso livre, e com objetivo, e como o objetivo fundamental é fomentar a arte, é atingir todas as pessoas da comunidade, em todas as classes econômicas e culturais do município e da região, não haverá cobranças de ingresso como fonte dessa captação, certo? Então, vamos entrar aqui numa planilhinha de captação de recursos. Essa planilhinha é uma forma de você organizar a sua captação de recursos. Você vai fazer a mesma coisa, você vai colocar o título do projeto, a categoria, o proponente e o e-mail. Aqui você vai colocar como fonte de financiamento ou a empresa, né? Tipo, empresa 1. O
que ela é? Ela é uma empresa de grande porte, né? Como que vai ser realizado a estratégia de financiamento? Ela vai ter um patrocínio direto, nós iremos realizar o contato, apresentação do plano, fechamento de parceria até um prazo estipulado. Aí, dentro das nossas pesquisas, nós também identificamos a empresa 2 como possível patrocinadora. Ela é do segmento de uma empresa X, tem o patrocínio direto. Nós iremos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos, realizar o contato, apresentação do plano, fechamento de parceria até um prazo estipulado. Nessa outra coluna nós colocamos o prazo que nós temos que fazer o fechamento, a meta que nós pretendemos buscar com essa empresa, qual será a contrapartida, no caso, logo, né, da empresa em todas as mídias impressas e digitais, áudio de agradecimento antes e no final dos espetáculos. Suponhamos que essa empresa, nós não atingimos a meta, ela deu R$1.000. Aí nós vamos rever ponto a ponto qual será a contrapartida. A empresa 5, ela é um comércio local, nós vamos fazer um patrocínio direto com ela, realizar a apresentação, fechamento de parceria até tal data, o prazo estipulado e o valor da meta para aquela empresa. Temos a empresa 14, por exemplo, aqui, que ela pode ser um hotel, né? Ela pode prestar um serviço para a gente, ou fazer uma permuta, ou seja, realizar o contato, fazer a apresentação do plano e fechar a permuta. Nós pegamos, por exemplo, R$500 de permuta, né? R$500 em alimentação, e assim por diante. Coloquei aqui também uma outra forma que é a vaquinha, que é o apoio da população, caixinha da amostra distribuída nos comércios. Como nesse caso a amostra acontece numa cidade muito pequena, não achei interessante fazer uma vaquinha virtual. Achei interessante colocar nos comércios, nos pontos de comércio, uma caixinha chamada Apoie Nossa Amostra, né? E as pessoas depositam o seu troco, depositam quanto elas conseguem ali. Isso como forma de envolver a comunidade. Então, tem várias ideias que você, como produtor executivo, você, o gestor cultural com a sua equipe, né, de produção executiva e captação de recursos, pode desenvolver. Lembrando que é importante colocar aqui também, nessa relação, o contato da empresa, telefone de contato, e-mail, e o responsável com quem você está fazendo essas negociações. Então, quanto mais organizado o seu projeto, mais eficiente ele será. Você poderá evitar muitos transtornos durante a execução do projeto. Você poderá prever problemas. Você poderá adiantar situações que talvez são situações desagradáveis. Você pode prever e resolver, né, antes que elas efetivamente aconteçam. O plano ele serve para isso, para você traçar um caminho e garantir que o seu projeto, que o seu projeto cultural, que o seu evento cultural seja um sucesso. Nós estamos finalizando com essa aula o bloco gestão. Nós entraremos agora no bloco comunicação, né, como nós falamos. Nós dividimos o nosso workshop em grupos e nós finalizamos o bloco gestão e entraremos em bloco comunicação. Qualquer dúvida, tem o meu Instagram aqui na apresentação, vocês podem entrar em contato comigo, eu vou ficar muito feliz em ajudar. Tá bom? Então, até a próxima, até o próximo bloco comunicação. Encerramos com essa aula o nosso bloco gestão e as próximas aulas falaremos sobre comunicação. Então, nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!